Bom, o tema desta noite é delação premiada. Contudo, esse próprio título, delação premiada, não é, de um lado, feliz, e também não é correto na perspectiva da legislação dos países onde o Instituto da Colaboração Judiciária ele é mais desenvolvido e mais utilizado. Então, o próprio título delação, né, e referir-se ao Instituto como delação premiada, já traz consigo, já carrega consigo o prejuízo pejorativo, né, na medida em que o delator, historicamente, psicologicamente e emocionalmente, essa figura não é bem aceita. Nos países, bom, digamos, onde o Instituto é mais utilizado, hoje eu vou destacar Estados Unidos, mas também vou referir à Itália, não se chama delação premiada, nunca se chamou delação premiada, chama-se colaboração premiada. Então, já é bastante diferente eu dizer, vou hoje falar sobre delação premiada, do que hoje eu vou falar sobre colaboração premiada. Então, essa própria expressão usada no Brasil não tem sido favorável ao desenvolvimento do Instituto no Brasil e à sua aceitação, à sua bem-querência junto a nós, junto à sociedade civil, né? Quando a própria presidente Dilma se referiu à delação essa semana, ela o fez de forma pejorativa, dizendo, olha, eu não gosto dessa figura, não gosto dos delatores, e isso me recorda maus tempos. Bom, ela tem toda a razão, na medida em que ela estava apegada à figura, como nos chegou aqui, de delator, de delação premiada, e não pela figura do colaborador. O colaborador seria muito mais bem aceito. Então, de hoje em diante, eu proponho aos colegas que se refiram ao Instituto como da colaboração premiada, como assim é feito na Itália e também nos Estados Unidos, e também nas convenções internacionais, ao invés de delação premiada, na tentativa de fazer com que o Instituto possa ser mais palatável e melhor aceito no Brasil. Bom, me pediu a coordenação que falasse da colaboração premiada nos Estados Unidos, porque é onde o Instituto encontra maior desenvolvimento e maior uso, ou seja, ele é muito aproveitado nos Estados Unidos, e como vocês verão, o número de casos na esfera penal resolvidos por meio da colaboração premiada e da proteção à testemunha é bastante expressivo, né? Chega-se a 95% dos casos, entre 80% a 95% dos casos na esfera penal, tem sido resolvido nos Estados Unidos por meio da colaboração judiciária, da colaboração premiada. Então, na verdade, é onde o Instituto encontra hoje um uso mais eficaz. Ademais, quando a gente fala dos Estados Unidos, como me foi pedido aqui, é inevitável referir o direito italiano, ou seja, a colaboração premiada na Itália, porque os institutos da colaboração premiada nos Estados Unidos e na Itália o Instituto desenvolveu-se paulatinamente num e noutro país. Então, é muito difícil estudar o que acontece nos Estados Unidos no campo da colaboração premiada e não fazer-se referência à Itália, na medida em que o Instituto começou primeiro, tomou força, né, nos Estados Unidos, mas logo em seguida, quase que concomitantemente, na Itália, e a Itália depois abriu um leque, existem várias modalidades de colaboração judiciária, mas a Itália é um país modelo no que diz respeito à colaboração com os Estados Unidos, no que diz respeito às colaborações, aos colaboradores premiados na Itália, tendo a Itália dificuldade de dar ao colaborador ou às testemunhas a devida proteção, essas testemunhas e esses colaboradores têm sido protegidos pelo sistema que nós vamos ver aqui, Marshall, pelo sistema americano. Então, sob duas perspectivas, se estuda junto Estados Unidos e Itália, porque o Instituto da Colaboração Premiada
desenvolveu-se, tomou impulso quase concomitantemente, década de 70 nos Estados Unidos, década de 80 na Itália, mas tomou impulso nos Estados Unidos na década de 70, tendo em vista um problema relativo à máfia essa que tinha saído, calabresa, que tinha saído da Itália e tinha ido se erradicar nos Estados Unidos. Bom, então, os institutos tomaram impulso nos dois países, quase que simultaneamente, por razões semelhantes, vinculadas à máfias de grupos diferentes da Itália, mas sempre à máfia. E, ademais, porque a Itália é e tem sido um parceiro dos Estados Unidos no que diz respeito, ou seja, abusa, goza de acordo de colaboração com os Estados Unidos para garantir uma proteção que não consegue fazer em território italiano, porque não tem os investimentos nas áreas de proteção necessárias de uma polícia especial, um sistema protetivo especial. Então, é o país hoje que melhor colaboração tem com os Estados Unidos. Então, no decorrer da minha exposição, eu vou referir a Itália, e vocês vão se perguntar, bom, mas não era os Estados Unidos? É muito difícil falar de um sem falar de outro, e vocês vão perceber por quê. Bom, também, antes de examinarmos o que acontece nos Estados Unidos e, concomitantemente, na Itália, é muito importante perceber que o Instituto da Colaboração Premiada não nasceu nos anos 70. Alguns estudiosos têm dito, sobretudo agora, que o tema é bastante polêmico e debatido, que o Instituto da Colaboração Premiada surge nos anos 70, nos Estados Unidos, e logo em seguida, nos anos 80, na Itália. Não, como eu disse, e eu acho já umas 2 vezes ou 3, o Instituto toma impulso na Itália nos anos 80 e nos Estados Unidos nos anos 70, mas o Instituto da Colaboração Premiada, ou vulgarmente delação premiada, existe desde 1775. Até fiz questão de colocar nesses slides para depois, se os estudantes quiserem levar, terem todo o histórico de como a colaboração premiada foi construída no decorrer dos tempos. Então, desde 775, já existe a figura do colaborador. Veja, originariamente ele não nasce na língua inglesa vinculada à tradução delator, mas sim a colaborador da justiça, numa decisão que um juiz inglês aceitou o testemunho de um acusado contra seus cúmplices, e, ao aceitar o testemunho desse acusado contra os seus cúmplices, ele conferiu a esse acusado um prêmio, ou seja, ao aceitar a sua confissão como válida, ele deu a esse colaborador um prêmio. Então, desde 1775, o Instituto da Colaboração Premiada, ele existe. Ele começou, portanto, no sistema de common law, começou no sistema inglês e depois se espalhou para suas ex-colônias e também pelas mãos do judiciário inglês vai chegar um instituto nos Estados Unidos e também no Canadá. Ademais deste antecedente, quer dizer, não, o Instituto começa ainda em 1700 e pouco, quer dizer, ele é muito mais antigo do que o impulso que nós vamos ver nos anos 70 e 80 nos Estados Unidos e na Itália. Um outro antecedente importante da colaboração premiada é a Idade Média. Ora, na Idade Média, todos nós sabemos que, no período da Inquisição, se costumava tomar a confissão dos investigados, dos acusados, seja de forma voluntária, muitas vezes o acusado, o investigado, confessava, e esse confessar muito rapidamente, ou confessar sem uma pressão, não era tomado de forma muito séria pelas autoridades, e havia um outro tipo que as autoridades costumavam achar que era uma confissão, digamos, mais forte, mais verdadeira, mais vivaz, que era a confissão obtida mediante tortura. Essa era mais valorizada. E são esses dois tipos de confissão, a voluntária e a forçada, que vão servir depois para a revisão, que eu chamo os antecedentes remotos, agora mais próximos, na diminuição da preferência das autoridades pelos testemunhos confessados por meio da tortura.
Então, a validade, a eficácia, a eficiência dos testemunhos obtidos por meio da tortura, esses testemunhos são, digamos, a importância deles é diminuída já nas ordenações filipinas. Aqui, então, nós fomos da Idade Média às ordenações filipinas, porque eu quero fazer aqui uma proximidade com o Brasil, e depois eu deixo o Brasil para entrar no direito comparado Estados Unidos e italiano. O que chega no Brasil é aquela experiência que veio do sistema inglês, de 1775, e vai chegar no Brasil por conta das ordenações filipinas, das ordenações do Reino de Portugal. Já as ordenações do Reino de Portugal, elas se referem à colaboração premiada da maneira como os ingleses conheciam. E as ordenações também trazem, de forma pedagógica, como lógica do próprio sistema penal de colaboração, o fato de que os juízes deveriam evitar, os investigadores deveriam evitar o recurso à tortura, que, num determinado momento da história, teve bastante importância, como nós vimos antes, se confiava mais no depoimento obtido por tortura, na confissão obtida por tortura, do que pela voluntária, mas as ordenações do Reino de Portugal trazem como lógica o fato de que essa mentalidade deveria ser ultrapassada e deveriam os julgadores e os investigadores levar em conta as confissões obtidas de forma premiada. Ou seja, não obtida de forma voluntária, não dever-se-ia recorrer à tortura e nenhum outro meio de pressão, mas levar a testemunha ou levar o investigado, o acusado a confessar, a contar o que viu, mediante uma premiação. Premiação que poderia ir desde uma diminuição da pena, se a sentença fosse condenatória, ou até mesmo a diminuição das multas, o evitar as multas completamente, a desculpa das multas, o perdão das multas, ou a proteção dos bens que deveriam ser confiscados, ou até mesmo um regime prisional mais benéfico. Então, as ordenações do reino, elas chegam no Brasil com base no que havia acontecido com o Instituto da Colaboração desde 775 na Inglaterra, as discussões em torno da tortura e da não tortura, e havia alternativa que era, se ele não disse voluntariamente a testemunha, ou o acusado investigado não confessou, vamos premiá-lo, vamos incentivá-lo a fazer. Vejam que foi esse método usado pelo juiz Falcone, na Operação Mãos Limpas, nos anos 90, na Itália, foi a esse método que ele recorreu quando veio ao Brasil, discreta e sigilosamente, com uma agenda secreta e sigilosa, e aqui convenceu Tommaso Buscetta, que nós chamávamos Busqueta no Brasil, a voltar para a Itália e confessar, em troca da garantia da sua vida. Eu vou tratar desse caso mais adiante, foi o responsável depois pela Operação Mãos Limpas e pelo maxi-processo que levou a máfia, quase todos os principais líderes da máfia à prisão na Itália, mas foi esse mesmo método ao qual o juiz Falcone, Bruno Falcone, recorreu quando tomou um avião, sem que ninguém soubesse, sentou aqui com o investigado, como acusado, disse, olha, eu não vou contar para ninguém que eu te localizei, não, você vai continuar livre, mas o que eu queria dizer para você é que você poderá ser premiado. Ele disse, olha, eu sei que eu poderia ser premiado, mas veja, o meu irmão foi assassinado, meus 2 filhos foram assassinados, meu genro foi assassinado, toda a minha família foi assassinada e a minha família nada tinha a ver com a máfia. Vocês não têm como me garantir a vida. O maior prêmio, para mim, é a vida. Mesmo preso, eu continuar vivendo. E aí houve uma negociação entre o juiz Falcone e o investigado de que ele poderia voltar à Itália, como de fato depois ele volta, porque a vida dele, que era o prêmio maior, seria garantido. Bom, mas como ele garantiria, como o juiz Falcone, como um juiz representante do Poder Judiciário italiano, garantiria o que a polícia, o sistema de segurança italiano não poderia fazê-lo? Bom, mediante um acordo de colaboração com os Estados Unidos, que já tendo iniciado nos anos 70 a aplicar o Instituto vigorosamente, nos anos 90 já tinha toda uma estrutura para abrigar tanto testemunhas quanto
condenados em regime de prisão especial ou domiciliar ou troca de identidade, enfim, aí ele garantiu que quem garantiria a segurança, a vida, esse prêmio maior para Tommaso Buscetta seria justamente os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos participaram dessa agenda secreta e aí, então, o bem maior é e foi a vida. Depois ele veio a morrer, evidentemente, vocês sabem, ou lembram, ou se não eu conto, nos Estados Unidos, mas de câncer, onde a família dele permanece com toda a segurança, e ele também viveu os seus últimos dias de vida. Então, voltando às ordenações do reino, foi essa mentalidade que chegou no Brasil. Então, se essa mentalidade chegou no Brasil, que nada mais era do que uma mentalidade que já havia no plano internacional, no plano da perspectiva comparada, vindo do sistema de common law, do direito inglês, sobretudo, por que hoje no Brasil nós temos manifestações sempre pesadas contra o colaborador chamado de delator? Porque essa figura que chegou via ordenações do Reino de Portugal, depois ela foi prejudicada por outros motivos que foram, não sei se coloquei aqui, sim, coloquei, elas foram, essa mentalidade depois foi desvirtuada pela Inconfidência Mineira, como disse a própria presidente, e o regime militar. Então, a influência desses dois pilares, né, a Inconfidência Mineira, onde os delatores eram tidos como criminosos, como persona não grata, e depois, no regime militar, onde as confissões eram obtidas por tortura, onde o que nem era confessável, porque verdade não era obtido por meio da tortura, isso ficou no nosso inconsciente coletivo, de tal sorte que, quando a gente fala hoje de delator, a gente não vincula a figura do colaborador, como ele chegou pelas mãos das ordenações do Reino de Portugal, mas a gente vincula à Inconfidência Mineira e ao regime militar, que, na verdade, foram patologias e são patologias do sistema de colaboração judiciária. Então, não são, digamos, esses dois fenômenos patológicos que devem macular um instituto que, até então, ou até esses episódios, foram usados evidentemente que algum outro excesso, evidentemente, e provavelmente esses excessos devem ter ocorrido, mas, na grande maioria das vezes, o Instituto de premiar a colaboração, tanto do investigado como da testemunha, sempre foi bem utilizado. Bom, eu acho que essa pequena nota de rodapé que fiz, chegando com as ordenações do reino e mostrando como a Inconfidência Mineira e o regime militar não representam a lógica das ordenações e tampouco a origem do Instituto lá na Inglaterra, mas que são dois fenômenos que acabaram desvirtuando o Instituto no Brasil, contaminando-o com preconceito, de tal forma que a nossa própria presidente, como eu disse antes, ao invés de olhar para toda a construção da colaboração premiada, ela olhou justamente para esses dois fenômenos que estão mais perto dela, mais perto dos brasileiros, e que são patologias do sistema. Bom, como eu já disse, as razões que fundamentam o Instituto da Delação Premiada é o fim da confissão obtida sob tortura, a busca da confissão espontânea. Se essa confissão espontânea, como buscou o juiz Falcone no Brasil, não foi tão espontânea assim, busca-se a espontaneidade por meio de um sistema de premiação, que depende e decorre sempre da fantasia de quem negocia o acordo de colaboração premiada. Então, esse acordo ele é muito bem negociado nos Estados Unidos, porque ele está, como nós vamos ver, na mão do promotor de justiça. E o promotor de justiça nos Estados Unidos, ele tem enorme poder para negociar esses acordos. Então, ele goza de uma possibilidade fantasiosa enorme, porque ele tem autonomia de negociar essas regras do acordo como ele bem entender, evidentemente, ao final o juiz deverá homologar, mas quem negocia não é o juiz, é o próprio membro do Ministério Público. Essa busca da verdade é a base da defesa do Instituto da Colaboração Premiada. Então, quando se vai criticar um instituto, o antídoto sempre diz, olha, é um compromisso da sociedade, é a busca da verdade.
Se precisamos premiar alguém para buscar essa verdade, ela tem que aparecer. Tanto nos povos orientais como nos povos ocidentais, a busca da verdade é a ferramenta fundamental da justiça. Então, se a busca da verdade consegue ser obtida, se chega à verdade por meio da colaboração, bom, então que ela seja premiada. Então, não há nada de imoral ou de não ético na busca da verdade e na busca da verdade por meio da premiação. Hoje, na maioria dos países, eu já vou chegar nos Estados Unidos, quero só dar esse panorama internacional. Hoje, em todos os países onde se discute a eficácia do sistema penal e, sobretudo, a capacidade desse sistema penal de responder às demandas da sociedade, e as demandas da sociedade hoje são de reação ao crime e de segurança, onde se discute a eficiência e a eficácia do sistema penal, se discute o Instituto da Colaboração Premiada. De que forma ele vai ser incorporado naquele direito especificamente. Se vai ser incorporado à moda americana, como nós vamos ver, ou à moda italiana, mas em todos os países hoje se discute o Instituto da Colaboração Premiada, não só no Brasil. Por quê? Porque justamente há uma expansão da criminalidade, não só aqui no Brasil, mas na grande parte dos países do mundo, sobretudo em desenvolvimento, onde há maior pobreza. Então, se há expansão da criminalidade, há discussão sobre a eficácia do sistema penal, há discussões sobre a revisão da máquina investigativa e da máquina apuratória. Bom, então, se essa máquina investigativa, se essa máquina apuratória, se essa máquina deve conseguir melhor resultado possível, bom, se essa máquina precisar recorrer à colaboração, que assim o faça. Então, hoje, esse assunto e esse Instituto da Colaboração Premiada está acontecendo paralelamente. O que acontece no Brasil está acontecendo na grande parte dos países do mundo. Se nós somos a Espanha, eles estão discutindo. Se nós formos a Grécia, não obstante os problemas econômicos, as dificuldades, o plebiscito em pauta, eles estão discutindo. Em Portugal, eles estão discutindo. Bom, se formos ao continente africano, da África do Sul para cima, também estão discutindo. Agora, uma característica interessante, diferentemente do que acontece no Brasil, em todos esses países não há vinculação à expressão delação, no sentido ruim, mas sim sempre no sentido da colaboração, da premiação. Então, parece que o único país hoje, atualmente, para não dizer hoje, mas atualmente, onde o Instituto ainda é visto de uma forma pouco gratificante, vinculada à delação e não à colaboração, tem sido no Brasil. Bom, então fiz esse avant-première, no qual conta um pouco a história, vindo do sistema inglês e daí espalhando-se para os países de common law, Estados Unidos, parte do Canadá, ex-colônias britânicas. Bom, como se começa na Europa, então chega na Europa, chega na Inglaterra, começa na Inglaterra, contamina a Europa continental, Portugal vai legislar, Portugal e Espanha, as ordenações do Reino de Portugal chegam no Brasil. Bom, aí chegam no Brasil, ficam contaminadas por duas doenças que foram depois debeladas, mas por conta digamos, das cicatrizes deixadas por essas duas doenças, vincula-se no Brasil mais a figura da delação do que da colaboração. Vamos ao resto dos países do mundo hoje, eles discutem como incorporar o Instituto nos seus direitos, ou como, já existindo o Instituto, dar a esse Instituto um pouco mais de força, um pouco mais de vigor. Isso acontece, como eu disse, paralelamente no Brasil e em todos, ou quase todos, para não dizer países do mundo. Até porque esses países, também o Brasil, mas os países no cenário internacional, todos eles foram incentivados a tratar das questões relativas à colaboração premiada, não só porque a máquina investigativa, a máquina apuratória precisava de ajustes, a expansão da criminalidade está batendo nas nossas portas, mas porque, a partir dos anos 90, tratados internacionais importantes vêm sendo celebrados sob os auspícios da ONU e também da OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que tem sede em Paris, convenções específicas para inibir
e se não podemos inibir se ela já aconteceu, como resolver os problemas relativos à corrupção. Então, como nós temos, desde o início dos anos 90 até a presente data, tratados que vêm sendo celebrados, e esses tratados os países têm ratificado, então, ao ratificar esses tratados, eles têm que melhorar a sua legislação interna para poder dar cumprimento a essas convenções internacionais sobre corrupção, controle da corrupção, punição dos atos corruptos, e tem estabelecido uma rede de acordos entre os países membros dessas convenções para punir e buscar via extradição os chamados corruptos, especialmente os funcionários públicos, os países também têm se sentido pressionados a melhorar as suas legislações. Então, há essa pressão internacional via tratados que nos obriga a legislar aqui internamente de forma a poder dar eficácia e cumprimento a esses tratados internacionais. Bom, fiz essa pequena introdução. Eu gostaria só de tratar dos tratados e convenções, que são mais o meu, digamos, o que me é mais apetitoso. Mas podemos fazer isso numa outra ocasião. Hoje eu vou passar rapidamente sobre os tratados, porque os Estados Unidos é que cumprem de forma lapidar as convenções internacionais sobre corrupção, por isso que ele está com um sistema tão bem sedimentado, mas não vim aqui para falar das convenções. Deveria, porque se a gente tivesse um pouco mais de conhecimento das convenções, e se os advogados, nossos colegas, estivessem melhor aplicando-as, tanto de um lado de defesa, como do outro lado os membros do Ministério Público e o nosso próprio juiz Sérgio Moro, eles iam encontrar um mar de águas mais mornas para trabalhar. Mas o que a gente tem visto é que tem sido aplicado o Código Penal e a legislação penal como se eles não pudessem se servir das convenções, como se as convenções não tivessem vigor, como se não tivéssemos que observar o princípio da interpretação consistente. Mas sobre as convenções a gente pode falar numa outra época. Como eu disse, os países com maior tradição, com maior experiência, não foram nesses países que o Instituto da Colaboração Premiada nasceu, mas, como eu disse, foram nesses países que o Instituto tomou fôlego, tomou ímpeto, e justamente relacionados à máfia, né? Então, a máfia italiana, mas a máfia também se deslocava para os Estados Unidos, porque lá, pelas tantas, o vender produto ilícito na Itália, bom, a Itália era um país pequeno, era preciso expandir os seus negócios, e essa expansão foi feita, como nós vimos no Poderoso Chefão, seguindo, né, cruzando o oceano para o outro lado. Então, foram grande parte dos chefões, se não todos, mas uma parte expressiva, como a Calabresa, foram os chefes para os Estados Unidos. Então, a busca também por esses criminosos fez com que os Estados Unidos acelerasse o Instituto, mas, como eu disse, o Instituto não nasceu ali. Os anos 60 são muito importantes na Itália, e nós vamos ver nos Estados Unidos, nós vamos ver por quê, e os anos 70 na Itália, e nós vamos ver por quê. São quase que simultâneos. Nos Estados Unidos, o título que nós traduzimos por colaboração premiada é plea bargaining, e esse título nos Estados Unidos é muito bom porque bargain é negociação, né? Então, o to bargain, né? Barganhar é negociar. É isso que a autoridade nos Estados Unidos faz com a testemunha ou com o investigado / acusado. Ele barganha com ele. E, para barganhar, nessa mentalidade americana, alguém, um dos polos da relação tem que ganhar alguma coisa e perder, né? Então, ele perde alguma coisa porque ele conta, mas ele ganha alguma coisa porque lhe é dado um prêmio. Do outro lado, a autoridade que negociou tem que perder alguma coisa, bom, vai perder porque vai dar o prêmio, né? Vai reduzir a pena, vai reduzir a multa, vai devolver a ele os bens confiscados ou parte dos bens, vai ter que garantir a testemunha ou ao investigado e toda a sua família, casa, nova identidade, novo trabalho, escola para as crianças, hospitais, isso tem um custo para o erário público, então vai ganhar com a confissão, porque vai obter informações sobre a quadrilha
sobre crimes já praticados ou relativamente a crimes a serem praticados. Então, vai obter informações que vai poder garantir a segurança da sociedade, mas, por outro lado, vai perder porque vai ter que desembolsar no prêmio. Então, esse to bargain é muito importante porque já faz uma diferença bem grande de dizer, olha, Instituto da Delação Premiada, né? Quando ele diz, olha, é uma negociação que ocorre entre o Estado, né, por meio do seu representante, e a pessoa que tem a informação a ser dada. Essa figura que nasce, que se desenvolve, portanto, nos Estados Unidos de forma acentuada, ela, como eu disse, foi iniciada com um problema relativo à máfia calabresa. Eu falei isso no início. Esse cidadão, esse é, digamos, se há um responsável pelo Instituto do Plea Bargaining ter se desenvolvido na Itália de forma inicial, lá nos anos 70, é graças a esse mafioso. O Philip Tolomeo, provavelmente o nome dele, quando chegou na Itália, nos Estados Unidos, era Filippo, mas aí se americanizou e ficou Philip Tolomeo. O Philip Tolomeo, ele era um membro da máfia calabresa. A máfia calabresa, nos anos 70, fim dos anos 60, mas sobretudo nos anos 70, boa parte dela se deslocou para os Estados Unidos, até porque a concorrência das várias máfias, Cosa Nostra, a máfia da Calábria e outras italianas, já era muita concorrência, então eles foram para um terreno onde eles podiam, digamos, trabalhar de forma com menos concorrência. Então, a máfia calabresa foi a primeira que foi, não foi a única, mas foi a primeira. Esse Tolomeo, ele era um membro da máfia, ele não era um peso pesado, ele era, digamos, um peão pequeno. Ele que cobrava os empréstimos que os chefões davam. Então, ele saía e cobrava, né, para a quadrilha. Então, cobrava aquele que a gente vê nos filmes que bate, até o pobre coitado dá o dinheiro, ou que cobrava aqueles empréstimos compulsórios nas zonas, nas áreas, nas regiões onde a máfia dava segurança. Bom, enfim. Chega um determinado momento, ele briga com o chefão, que era o chamado Frank Calabrese, ele briga com o chefão e deixa a quadrilha, deixa o grupo, mas antes essa quadrilha estava em Chicago inicialmente. Então, isso tudo vai acontecer em Chicago. Ele deixa a quadrilha, mas leva consigo provas, né? Ele leva arquivos completos, não eram pendrives, nem computadores, laptops, mas ele leva arquivos completos com detalhes sobre as atividades da quadrilha, nomes, para quem que a quadrilha pagava, quanto ela cobrava, bom, enfim. E se apresenta à justiça americana, até para garantir a sua própria vida, e diz, olha, eu tenho informações a dar. Quando ele diz, eu tenho informações para dar, o promotor de justiça perguntou, bom, mas o que o senhor quer em troca? Ele diz, eu quero a minha vida. Então, como ele havia abandonado a máfia, ele entrou no grupo das testemunhas, porque, naquela época, os Estados Unidos ainda não tinham desenvolvido tão bem os acordos de colaboração premiada com os acusados ou investigados. E ele não era um acusado nem um investigado, ele se apresentou voluntariamente. Então, ele foi enquadrado na figura da proteção às testemunhas. E, nesse momento, então, ele conta tudo o que ele sabe, e, ao contar tudo o que ele sabe, essa quadrilha praticamente é desbaratada, os chefões, alguns se matam, outros são presos, uns recebem pena de prisão perpétua, outros penas menores, e ele entra na figura da proteção à testemunha, que era o sistema que os Estados Unidos tinham maior habilidade, maior conhecimento. Mas, nesse momento, os promotores, depois nós vamos ver como é que isso funciona, eles, então, passam a se questionar, bom, mas se o Tolomeo se propôs a vir, outros poderiam. Se, com a colaboração do Tolomeo, Chicago, parte de Chicago, havia ficado segura, e, sobretudo, a sociedade se sentiu segura, e as autoridades locais, então, conseguiram se eleger melhor nas eleições seguintes, era possível que, por meio de outras testemunhas ou da colaboração de outros investigados,
eles conseguissem melhorar a máquina investigativa, apuratória, e dar uma melhor satisfação à sociedade. Bom, mas para isso era preciso melhorar a figura do plea bargaining, do colaborador. Então, para isso, nesse momento, então, final dos anos 70, eles criam duas figuras bem distintas: proteção à testemunha e delação premiada, ou, como é o tema, colaboração premiada. Na proteção à testemunha, como eu já disse, a pessoa, qualquer um, conta o que sabe, o que viu sobre um ato criminoso ou criminosos. Essa pessoa não tem ligação, né? Ela sabe porque ela viu, e a ela é oferecida, portanto, em contrapartida, então, perde e ganha, é oferecida uma vida nova, né? Emprego. Depois nós vamos ver como isso funciona. Lugar para morar, nova identidade, sigilo para toda a família. Então, eles divulgaram o Instituto da Proteção à Testemunha, mas divulgaram de forma eficaz, por meio de uma instituição que já havia, que é o Marshall Service, nós vamos ver em seguida, mas eles mostraram para a sociedade o quanto era seguro o sistema de proteção à testemunha. Ademais, eles também aprofundaram, desenvolveram e tornaram público o Instituto da Colaboração Premiada. O colaborador premiado é o réu ou o investigado, muitas vezes investigado ainda na fase policial, e a esse investigado prometido já pelo membro do Ministério Público lá na investigação, porque o Ministério Público faz a investigação desde o início, a ele é prometido benefícios em troca da colaboração. Então, não só ao réu, aquele que já é investigado, mas aquele que está lá no início da investigação, aquele que é um possível investigado. Então, foi mostrado para a sociedade as vantagens dessa figura e, mais ainda, foi vendido à sociedade, ou seja, a todas as pessoas, a todos nós, que esse colaborador ele era extremamente importante para a sociedade. Ele não era e não é um delator, mas ele tem uma aliança com a sociedade, uma aliança em busca da segurança, em busca da melhoria da máquina que investiga, ou seja, ele é um grande aliado. Um aliado que ninguém saberá quem é, né? Então, é o Batman, que ninguém, na verdade, sabe qual é essa identidade, nós sabemos, por causa do filme, mas é uma espécie de ajudante da sociedade que ninguém vai saber quem é, porque ele, no momento em que ele aceita colaborar, a ele já é dado, como nós vamos ver em seguida no filme que eu vou mostrar, uma segurança, e a gente nunca vai saber quem é. Então, ele é, digamos, o colaborador anônimo, né? Porque a ele é garantido depois o anonimato. Mas foi vendido à sociedade de que a colaboração é uma alternativa importante para a sociedade e que, em contrapartida, a sociedade garante a essa pessoa a sua vida. Essa é a garantia maior. Então, essas duas figuras, proteção à testemunha e delação premiada, foram, portanto, a partir dos anos 70, 78, a partir do caso da máfia calabresa, vendidos para a sociedade, ou divulgados para a sociedade como altamente favorável. E tanto a testemunha como o colaborador, como figuras bem queridas, ainda que anônimas. Vejam vocês que tomei nota, esse é o Departamento de Estado americano, que está sob a égide do presidente, ele trabalha com o Poder Judiciário, mas não é um CNJ, se não está vinculado ao Poder Judiciário, ele é independente, está sob o guarda-chuva do presidente. Esse é o órgão, o US Marshals Service, que cuida das testemunhas e que cuida dos colaboradores. Faz muito mais, como nós vamos ver, porque, ao falar de testemunha e de colaborador, bom, existe muitas outras coisas, né? Bom, tem o juiz que vai homologar o acordo, bom, então ele sabe quem é que fez. Bom, então ele também tem a sua vida comprometida, os funcionários, né? Bom, os bens são tomados, bom, para onde esses bens vão, que certeza a gente tem que esses bens vão reverter para a sociedade. Então, para poder garantir a salvaguarda da testemunha e dessas pessoas, para que o sistema seja eficaz e efetivo, isso foi dado a esse órgão
que já existe desde o século XVIII, começou com um deputado americano chamado Marshall, que não era aquele do Plano Marshall de recuperação da Europa, ele é muito anterior, mas foi dado a esse departamento, que é um departamento, como eu disse, da confiança do presidente dos Estados Unidos. Então, desde os anos 70, quando nós vimos que começou que tomou impulso, começou o fortalecimento, tomou impulso o Instituto da Colaboração e da Proteção à Testemunha, mais de 7.500 testemunhas, só testemunhas, não estou falando de colaboradores, entraram para o sistema de proteção. E vejam, 7.500 testemunhas hoje estão no sistema de proteção, mas mais de 1.500 familiares, porque as testemunhas não podem vir sozinhas, né? Então, elas vêm com os familiares. E há todo um compromisso, como nós vamos ver em seguida, do Marshall Service, que não é só dar uma nova identidade, uma nova casa, um novo emprego, porque as famílias são desterradas, vão para outro lugar, às vezes para outros países. Bom, então tem uma série de problemas psicológicos e emocionais que precisam ser acompanhados, sob pena de estarmos aí gerando famílias problemáticas. Então, todo esse acompanhamento médico, psicológico, também esse acompanhamento é garantido pelo US Marshal Service. Bom, como eu disse no início, de 80% a 90% dos crimes nos Estados Unidos, na esfera penal, são resolvidos hoje graças a testemunhas premiadas e a colaboradores. Então, o Instituto é muito bem usado. E os promotores acreditam que ainda podem conseguir mais sucesso cada vez que o sistema for mais fortalecido e mais conhecido pela sociedade. Ou seja, eles ainda querem explorar melhor o sistema. Como eu disse, quem cuida do... A gente conhece a SWAT, conhece os SEALs, quem mais? A Polícia Americana... Mas poucos conhecem esses rapazes, ou essa turma do US Marshal Service. Eu acho que agora vocês vão conhecer. Quem são? Como eu disse, nós vamos ver no filme, é o presidente dos Estados Unidos que nomeia. Ele também não pode nomear o primo dele, a sogra, nem o sogro. Ele tem que nomear da própria estrutura do US Marshals. Eles são treinados, eles são preparados desde o campo militar, psicológico, médico, enfim. Eu faço questão de mostrar no filme, é uma estrutura até maior do que a SWAT, do que o FBI, do que os SEALs, é algo muito mais corporificado. Ele tem que escolher dessa estrutura, e, ademais, ele escolhe o geral, digamos, o procurador-geral do US Marshal Service, e depois, em cada estado, é tão importante esse sistema, esse serviço, que em cada estado da Federação Americana existe um sub, né? Alguém que responde pelaquele departamento estadual. Então, são mais de 50 que estão sob a batuta do presidente, que abaixo dele tem o procurador-geral. Hoje são cerca de 3.200 delegados, que são chamados deputy marshals. Depois existem inúmeros investigadores criminais, e, como eu disse, na rubrica investigador criminal, os assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, bom, uma turma enorme. Quais são as atribuições do US Marshal Service? Como eu disse, uma figura que começou incipiente ainda no século XVIII, para proteger as pessoas, para proteger acusados que não podiam ir para um lugar melhor prisional, que naquela região o sistema prisional não era bom. Então, esse deputado começa a trabalhar com a proteção, seja das testemunhas, seja dos familiares, seja daqueles perseguidos políticos, perseguidos negros, perseguidos das minorias. Então, e começa com uma coisa bem pequena. Hoje, quais são as funções desse serviço para poder garantir plenamente às testemunhas e aos colaboradores que entrem no sistema e se sintam fortalecidos? Quais são as funções hoje? Bom, primeiro, como eu disse, a proteção às testemunhas, mas não só a proteção às testemunhas. Prisão de fugitivos federais e estrangeiros. Proteção aos juízes federais, aos membros do Ministério Público, aos jurados.
proteção a testemunhas, que eu já referi, o transporte de presos federais, o cumprimento de buscas pessoais, mandados judiciais de busca e apreensão e de prisão, o cumprimento de ordens das Cortes Federais e do Procurador-Geral, envolvendo distúrbios civis, atos de terrorismo, arrecadação e apreensão de propriedades adquiridas por meio de atividades criminosas. Então, é uma estrutura enorme. Para deixar mais claro para vocês quem é esse, e não vou fazer nenhuma propaganda, é só para que a gente entenda por que ali a coisa, por que tem que ali funciona melhor. Bom, é todo um investimento para incentivar essas pessoas a colaborar com a verdade, trazendo, então, fazendo essa aliança com a sociedade para melhorar a segurança e a máquina investigativa. Eu tomei a liberdade de trazer um filme. Ele tem 7 minutos só. Mas o que eu quero trazer com esse filme? Primeiro, um pouco da atmosfera que é vendida nos Estados Unidos, que é mostrada à sociedade, de que ele pode confiar no sistema. Isso, independentemente de ser em inglês ou não, vocês vão perceber. Né? Não entendo inglês, não tem importância. Porque vocês vão, primeiro, ver toda a estrutura que eles têm, como é que funciona. Ademais, vai aparecer na tela os números. Então, números de pessoas que eles protegem, número de testemunhos, número de familiares, vai aparecendo concomitantemente na tela. E vai aparecer também como é que eles atuam, né? Como é que eles transportam as pessoas, que segurança eles dão, a questão da identidade, como é que as pessoas viajam nos aviões disfarçadas ou não. Ou seja, ainda que esteja em inglês e muitos não entendam, não se preocupem em entender o que está sendo dito. Se preocupem com as informações visuais e com os números que vão aparecer na tela. Hello, I'm John Walsh, host and executive producer of TV's America's Most Wanted. And I'm also very proud to say that I'm an honorary U.S. Marshal. The fascinating job of a U.S. Marshal has been the subject of many Hollywood films and television shows throughout the years. The stories they've told and the pictures they've painted truly do reflect the real-life fortitude and integrity of the brave men and women who wear the star. But there's a lot more to the U.S. Marshals than what we've seen on the silver screen. This is a behind-the-scenes look at the real U.S. Marshals. Federal Marshals have served our country since 1789, many times in unseen but critical ways. Today, the U.S. Marshals Service is the enforcement arm of the federal courts and is involved in virtually every federal law enforcement initiative. U.S. Marshals are presidentially appointed, one for each of the 94 federal judicial districts. Approximately 4,000 deputy U.S. Marshals and criminal investigators form the backbone of the agency. Our primary charge of protecting the federal judiciary is followed closely by a multitude of high-priority missions, like capturing violent fugitives and non-compliant sex offenders, selling forfeited assets acquired by criminals through illegal activities, housing and transporting federal prisoners, and operating the Witness Security Program. Since day one, the U.S. Marshals have upheld the responsibility of protecting the federal judicial process. More than 400 courts operate peacefully day in and day out under the Marshals' vigilant watch. Deputy Marshals and their court security officers are present during proceedings and provide protection for federal judges, jurors, court officials, prisoners, and the visiting public. In a typical year, the Marshals assess, mitigate, and deter more than 1,300 threats and inappropriate communications against the judiciary. U.S. Marshals apprehend more federal fugitives than any other law enforcement agency. Our deputies arrest more than 330 fugitives a day, totaling an average of 123,000 fugitives caught in a year. A major factor for this is the Marshals' unique ability
to combine the efforts of federal, state, and local law enforcement to create task forces specially designed to track down these wanted criminals. In conjunction with the National Center for Missing and Exploited Children, which I helped found in 1984, the U.S. Marshals also play a very key role in the investigation and apprehension of dangerous and non-compliant sex offenders. One of the best ways to combat major criminal activities is to hit them where it hurts. The U.S. Marshals Asset Forfeiture Program strips criminals of their ill-gotten gains. These assets are managed until their owners are proven guilty. Then, upon court order, forfeited assets are sold to compensate victims and supplement funding for law enforcement initiatives and community programs. In a typical year, $1.5 billion gets redistributed back to victims of crime and their families. From the time of court-ordered custody to either their acquittal or conviction, every federal prisoner is the responsibility of the U.S. Marshals. The service is responsible for the confinement, care, and transportation of these prisoners to and from court. In a typical year, the Marshals receive and house more than 232,000 federal prisoners in more than 1,800 state and local prisons across the country. The U.S. Marshals Service has the unique authority and ability to grant individuals and entire families new identities and the foundations for new lives. WITSEC provides for the safety and health of witnesses whose lives are endangered as a result of testifying against dangerous criminals and their enterprises. Since the program began in 1971, more than 18,000 witnesses and family members have participated. During this time, not a single participant has been harmed while following the program's guidelines, a true testament to the Marshals' competence and commitment to protecting the judicial process. While you might not find first class or exit row seating, JPATS is the only government-operated, regularly scheduled passenger airline in the nation. The U.S. Marshals Justice Prisoner and Alien Transportation System moves prisoners between judicial districts and correctional facilities. As one of the largest transporters of prisoners in the world, JPATS handles almost 600 requests a day. Through a networked fleet of aircraft, buses, and vans, JPATS moves an average of 120,000 prisoners each year. When a national emergency strikes, the Marshals turn to their Special Operations Group. Overseen by the Tactical Operations Division, SOG is a specially trained, highly disciplined tactical unit designed to overcome even the worst-case scenario. SOG is only a part of this diverse division, which includes the Marshals Communication Center, K-9 Program, Mobile Command Centers, and the Office of Strategic Technology. Together, they advance the overall capabilities of the agency. In 1789, George Washington first appointed marshals with the directive to handle all lawful precepts. That term holds true today, as the U.S. Marshals Service continues evolving and adding to its extraordinary array of missions. The proud men and women who wear this star continue to write the history of the agency and ultimately help shape and protect our great nation, carrying on in the legacy of justice, integrity, and service. We are the United States Marshals Service. Gostaram? É difícil. Por isso, a Itália gosta de trabalhar com eles, porque como é que vai botar toda essa engrenagem? Então, faz o acordo e os testemunhas ou os presos ficam lá. Bom, deixa eu ver aqui como é que eu volto para o negócio. Aqui.
Bom, imagino que aquele avant-première que eu fiz possa ter ajudado a entender tantas as funções, mas era só para perceber a grandiosidade do... Cadê aquele que... Aqui, pequenininho. Bom, que tenha dado para ver as funções todas. Aqui não estão, quando eu relatei as funções do... A última investidura, que é a proteção das crianças no que diz respeito aos crimes sexuais. É uma função que eles receberam mais recentemente, tendo em vista o passado deles e a história, a tradição e a competência, eles agora receberam também essa função de debelar os crimes sexuais contra as crianças. Bom, quero agora, mostrando, portanto, essa engrenagem, a gente vê que, embora o US Marshals Service venha, né, desde 1789, ele toma impulso mesmo a partir dos anos 70, vejam, os dados começam a partir dos anos 70, então, tendo, digamos, se erguido a partir dos anos 70, é uma história recente para já gozar de uma estrutura dessas que a gente viu, mas vem, evidentemente, de um orçamento, de uma dotação orçamentária bastante satisfatória para que o US Marshals Service possa desempenhar essas funções todas. Bom, agora vamos examinar, ainda aqui rapidamente, como é que funciona o Instituto da Colaboração Premiada. Já vimos um pouco dos seus enfeites, vamos ver como é que funciona. Como eu disse no início, a colaboração ela não é feita pelo juiz americano, embora o juiz no sistema de common law, o juiz americano, assim como o juiz inglês, mas o juiz americano tenha muita liberdade, ele tem bem mais liberdade do que o juiz brasileiro, na medida em que o juiz brasileiro tem os códigos, tem as leis, e se ele se desvirtuar por alguma razão, o processo todo pode ser anulado. Nos Estados Unidos, embora ele tenha muito mais poder do que aqui, a função do to bargain, do barganhar o acordo, não é do juiz, é do membro do Ministério Público, é do MP, que também não é o nosso MP, é uma outra figura nos Estados Unidos, mas digamos que é o prosecutor que tem a função que o nosso Ministério Público tem. Então, ele tem amplo poder discricionário de fazer o acordo. E, como eu disse, a fantasia dele pode chegar ao infinito, e para, evidentemente, servir de baliza a sua fantasia, as possibilidades de acordo, ele, evidentemente, recorre à US Marshal System para dizer, olha, isso é possível, isso não dá, eu posso prometer mandar o cidadão para uma ilha no Caribe, cercada de jacarés, que os inimigos dele não vão... Bom, isso tudo ele precisa depois proporcionar, isso precisa ser viável, e para ser viável ele precisa contar com digamos, as estratégias do sistema. Mas ele tem, como eu disse, muita abertura para fazer os acordos. Esses acordos, e durante a negociação toda, o Poder Judiciário não interfere, né? O membro do Ministério Público lá não é um órgão do Judiciário como o nosso órgão, como o nosso Ministério Público aqui, ele é independente, então ele age em total conexão com a polícia, durante as investigações, e, portanto, durante as investigações, ele já pode ir fazendo os acordos sem interferência do judiciário. Certamente, depois, o juiz vai homologar o acordo ou não. Mas é muito interessante perceber que, enquanto o membro do Ministério Público está, junto com a polícia, negociando a colaboração ou a participação da testemunha, embora o judiciário não interfira, o juiz só vai homologar. O membro do Ministério Público também não vai fazer um acordo insuscetível de aprovação pelo Judiciário. Então, evidentemente, que há uma conversa constante, permanente, entre o Ministério Público e o US Marshal System, que vai garantir, e o juiz, né? Porque se o juiz já diz, olha, não, isso eu não aprovo, isso eu não homologo, por esse caminho eu não vou, bom, ele também
Ministério Público não vai propor. Então, muito embora eu tenha afirmado aqui que o Ministério Público é autônomo, lá para negociar, ele não sofre a interferência do Poder Judiciário, evidentemente, ele conversa, o Ministério Público, o tempo inteiro com o juiz. Olha, eu vou por esse lado, eu vou por ali, eu vou por aqui. Muitas vezes ele precisa dos mandados, então a polícia também precisa. Então, essa conversa com o juiz é muito importante e dificilmente o promotor chega com um acordo que o juiz já não saiba qual é e que já não tenha garantido a aprovação. Então, o sucesso, digamos, para não dizer sucesso, que é uma expressão que eu não gosto, o êxito do sistema está porque o promotor não é um membro do Poder Judiciário, é um membro do sistema de justiça, mas não atrelado ao juiz, tem autonomia e pode fazer o acordo e tem poder para fazer, ele se serve da experiência do serviço para saber se ele vai poder garantir o que ele está prometendo ou não, e, ao mesmo tempo, ele conversa com o juiz para que o juiz possa balizar, dizer, olha, isso eu não faço, isso eu não aceito, ou dar outra sugestão. Então, é uma conversa também permanente com o juiz. Então, vejam que há uma aliança. Eu acho sempre muito interessante o sistema americano, relativamente ao nosso, que é mais, digamos, truculento, nós somos mais beligerantes, mais litigantes, porque lá há uma aliança entre essas instituições todas e o juiz que julga, né? Até mesmo a testemunha, ou o colaborador, ou qualquer outro réu que não será colaborador, ele se dá conta de que, para que o processo penal ou mesmo civil caminhe mais rapidamente e tenha um resultado mais satisfatório, é preciso não brigar contra o sistema, mas fazer uma verdadeira aliança contra o sistema. Exemplo recente disso, nós vimos no caso da prisão na Suíça do membro da FIFA, que agiu de forma contrária ao que eu tenho dito da aliança do sistema. Ao invés de dizer, bom, os Estados Unidos estão me procurando, eles acham que eu devo alguma satisfação à justiça americana, pois eu estou aqui para colaborar. Né? Se isso tivesse sido feito, se essa aliança tivesse sido feita, provavelmente ele já teria pago fiança e já estaria solto e não estaria preso. Claro, provavelmente, talvez seja uma expressão muito audaciosa da minha parte, mas ele teria muitas chances, nesse tempo que já transcorreu, ele já ter feito essa aliança com o Ministério Público americano e com o juiz, de ter negociado um acordo, se não de colaborador, como investigado mesmo, ter pago uma fiança e estar na possibilidade, digamos, mais desagradável, esperando o julgamento em território americano. E, na melhor das hipóteses, vindo de volta para a sua casa, para a sua família, princípio da reunião familiar, e indo aos Estados Unidos toda vez que precisa prestar um depoimento, precisa prestar algum esclarecimento. Então, o fato dele ter se rebelado contra o sistema, ter dito não vou, vai pesar muitíssimo na investigação contra ele, ou no processo no qual ele pode, na investigação e, consequentemente, no processo, investigação e processo nos quais ele possa estar envolvido. Se, por outro lado, ele tivesse sido aconselhado a aliançar-se com o sistema, né, ao invés de ligar contra o sistema, provavelmente o resultado seria bem melhor, né? O tempo que ele vai ficar esperando a extradição que será concedida, porque a Suíça tem acordos sólidos com os Estados Unidos. E aí a chegada dele, depois de um período no qual ele, aí vai ter que procurar fazer essa aliança, vai ser muito mais desgastante do que aliar-se ao sistema. Então, como nós vimos, essa aliança que se cria de todos esses elementos em prol da sociedade digamos, uma vantagem do sistema de common law do sistema americano. Há, por outro lado, críticas que são feitas ao Instituto do Colaborador premiado nos Estados Unidos, ao plea bargaining, também nos Estados Unidos. E essas críticas, eu destaquei algumas 4 aqui. Primeiro, concentração demais de poder nas mãos do Ministério Público. Então, como ele tem essa possibilidade de fazer acordos, ele tem muito poder e, muitas vezes, essa ampla discricionariedade para fazer acordos com as testemunhas e também com os investigados acusados pode levar a manipulações políticas e sociais na aplicação do direito penal. Então, há
muitas vezes, por parte desse promotor de justiça, muitas vezes o promotor de justiça que busca holofotes, o promotor de justiça que quer fazer carreira, o que tem vinculações políticas, ele pode atropelar princípios constitucionais, sobretudo do contraditório, da ampla defesa, em nome desse acordo que ele quer fazer à torta e à direita. Então, mesmo com todos, digamos, confetes que eu joguei ao sistema, eu estou agora dizendo, olha, também não é tanto assim que nos Estados Unidos o próprio sistema de plea bargaining, o próprio Instituto também é objeto hoje de críticas, e essas críticas também estão fazendo com que o Instituto passe por revisões, e essas revisões estão sendo discutidas também no Congresso americano, mas todas elas se reduzem a essas que eu coloquei aqui. Muito poder na mão do Ministério Público, muita discricionariedade na mão do Ministério Público. O Ministério Público é composto por pessoas, essas pessoas muitas vezes podem manipular, né? Manipular a própria aplicação do direito penal e muitas vezes atropelam princípios constitucionais. Então, também não é pacífico. Ademais do plea bargaining, eu quero fazer uma pequena nota de rodapé a essa outra figura do Dodd-Frank, que é bem mais novo, esse instituto, ou essa lei, na verdade, é uma lei recente, foi uma lei que foi promulgada nos Estados Unidos recentemente, e ela foi promulgada nos Estados Unidos, sobretudo depois dos ataques de 11 de setembro, porque era preciso inibir um pouco mais os atos terroristas, e também porque atos terroristas muitas vezes vêm vinculados à lavagem de dinheiro, a crime de corrupção. Então, era preciso melhorar ainda mais o Instituto do plea bargaining. Então, foi promulgado essa lei, que é chamada Dodd-Frank, e essa lei Dodd-Frank tem seus efeitos também no Brasil. Veja como eu referi antes, o artigo 37 da Convenção da ONU sobre corrupção que fez com que os Estados Unidos tivessem que melhorar o seu sistema de definição de crimes do colarinho branco, crimes de corrupção, crimes dos funcionários públicos, ou seja, como eu disse, os Estados Unidos estão muito preocupados, sobretudo depois de 11 de setembro, em também inibir os crimes de terrorismo. E o sistema só do plea bargaining, a legislação e a prática, os casos, os precedentes, não eram suficientes. Então, foi promulgada essa lei em 2010, que depois tomou impulso com os atentados de 11 de setembro, e ela ficou mais conhecida a partir de 11 de setembro, porque passou a ser mais aplicada. Bom, é uma lei, como eu disse inicialmente, para reger crises, sobretudo no sistema financeiro, crise financeira que se acentuou a partir de 2008, quando houve aquele problema da bolha imobiliária, e era preciso intervir nos mercados. Então, essa lei foi uma forma de intervir nos mercados em crise. O que tem essa lei que eu acho interessante? Por meio dessa lei, qualquer estrangeiro, empresa ou pessoa física que tenha filiais, ações em bolsa, empresas terceirizadas, que peça empréstimo aos Estados Unidos, que remeta dinheiro, que tenha conta nos Estados Unidos, qualquer pessoa que não só o americano pode ser investigado. E se ficar, de uma certa forma, vinculada à atividade desta pessoa, que pode ser, inclusive, um funcionário público, ao território americano, por meio dessa lei, o juiz americano passa a ter jurisdição. Evidentemente que o juiz americano não virá buscar, não tem mão para cumprir o mandado de prisão no Brasil ou em qualquer outro país. Mas ele, por meio da cooperação judiciária, ele poderá vir buscar essas pessoas onde quer que elas estejam. E se, porventura, essas pessoas passarem em território americano, elas deverão prestar contas à justiça americana. Então, essa lei Dodd-Frank, ela, de uma certa forma, ela completa o instituto que eu referi anteriormente do colaborador, na medida em que, não sendo colaborador, não sendo uma testemunha, não sendo colaborador, mas o juiz americano, ou com base na investigação policial,
ou com base nos relatórios do Ministério Público, ele pode pôr a mão em qualquer indivíduo estrangeiro, onde quer que ele esteja, por meio da cooperação judiciária, e se ele passar pelos Estados Unidos, ele deverá prestar conta nos Estados Unidos. Como é que ele põe a mão, inclusive, em funcionários públicos estrangeiros? Porque a Convenção da ONU sobre Corrupção e a Convenção da OCDE, da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, sobre corrupção, punição dos funcionários públicos corruptos, essas duas convenções estabelecem uma extensão da jurisdição do juiz investigante para qualquer outro país membro das convenções. Bom, o Brasil é membro e ratificou, né, ainda no governo Lula, essas 3 convenções. ênfase na Convenção da ONU sobre o combate à corrupção e ênfase aqui que eu dei à Convenção sobre punição aos funcionários públicos corruptos. Então, essas duas convenções estabelecem uma obrigação entre os juízes dos países membros de transferirem os investigados para o país onde a investigação está sendo feita. Então, por meio dessas convenções, o juiz americano tem poder, tem competência de pedir a remoção de um investigado, ainda que não seja no Brasil, ainda que não seja nem investigado, nem processado e nem condenado, para território americano, por meio dessas convenções que deveriam ou deverão ser cumpridas. E essa a lei Dodd-Frank, portanto, é a incorporação no direito americano desses mecanismos de extensão da jurisdição, ou seja, da extensão desse braço longo do juiz americano relativamente às empresas brasileiras ou aos funcionários públicos brasileiros. E é com base e por conta e por força dessa lei Dodd-Frank que algumas empresas construtoras, inclusive a Petrobras, estão sendo investigadas nos Estados Unidos, e é com base nessa lei, que os efeitos do direito americano e das sentenças americanas poderão chegar no Brasil. Evidentemente que aqui poderão ser cumpridas ou não, né? O Brasil poderá entregar essas pessoas ou não. Se não entregar, poderá oferecer um sistema de cumprimento da pena fixada nos Estados Unidos aqui. Mas se não entregar ou não apresentar um sistema alternativo de cumprimento da pena, estará descumprindo as convenções. Bom, se descumprir as convenções, o que vai acontecer? Bom, também não vai acontecer nada, mas esses países descumpridores de convenções, eles acabam entrando num SPC internacional. Vai ficar bem difícil para um país se manter no âmbito de convenções como essa, se não as cumpre. Se não cumpre, é colocado para fora. Se colocado para fora, também fica numa situação difícil. Quer dizer, um país que ficou fora ou que foi expulso de uma convenção dessas, porque então está apoiando a corrupção, não tem mecanismos eficientes, eficazes, porque junto com a corrupção vem tráfico de entorpecente, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, prostituição, rapto de pessoas, enfim, a corrupção nunca é só um fenômeno per se. Então, eu fiz questão de falar do Dodd-Frank, que não é proteção à testemunha e nem delação premiada, mas é uma maneira de chegar a pessoas e obter delas a colaboração de uma forma forçada, né? Mas que tem sido bastante eficaz nos Estados Unidos. Como eu disse, os Estados Unidos aplica vivamente a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, de 2003, a Convenção Interamericana contra a Corrupção, de 2002, e essa que eu considero a mais importante, que poderia estar sendo melhor aplicada no Brasil, já que está em vigor desde o governo Lula, que é a da OCDE. O Brasil não é membro da OCDE, mas ratificou essa convenção que combate a corrupção de funcionários públicos, veja, funcionários públicos estrangeiros em transações comerciais internacionais. Então, por meio dessa convenção, funcionário público de um outro país pode ser processado nos Estados Unidos, como pode ser processado aqui, pode ser investigado por transações comerciais, que, como eu disse, que ainda que aconteçam num país, as transações nunca ficam só naquele país, porque o dinheiro é pago em outro lugar, ou porque o dinheiro passa de um banco para o outro, ou porque ele aproveita para comprar ações numa empresa fora, ou porque ele entra num negócio fora.
essas transações nunca são circunscritas a um único território. Essas 3 convenções, como eu disse, são muito importantes, estão em vigor no Brasil, mas os Estados Unidos são o país que melhor as aplica, tendo, como eu disse, inclusive, elaborado uma lei, a Dodd-Frank, para torná-las mais eficazes. Bom, feito esse panorama dos Estados Unidos, vou ocupar aqui uns 2, 3 minutos, porque já corri aqui, já passei do tempo, para falar da Itália, porque, como eu disse, a Itália vai correr paralelo aos Estados Unidos, por conta dos crimes praticados pelas máfias, né, pelos vários grupos, e também porque é o país que, digamos, melhor se serve do US Marshals Service, na medida em que, não tendo os meios, recursos financeiros, tecnológicos e geográficos, né, para montar uma estrutura como a Marshall, eles, então, colaboram com os Estados Unidos, mandam as testemunhas, né, mandam os colaboradores para lá, e esses colaboradores, as testemunhas, se sentem seguras na medida em que, bom, chega a cavalaria americana, e quando chega a cavalaria americana, eles se sentem bem mais protegidos do que os carabinieri, né, e que a polícia italiana. Então, é um país que não tem vergonha de colaborar com os Estados Unidos e aí poder melhorar a sua máquina investigativa, prometendo o que os Estados Unidos podem entregar. Bom, como eu disse, o Instituto existe na Itália de forma até mais legal, né? Porque sendo um sistema de tradição romano-germânica, tudo tem que estar na lei, os precedentes e as instituições ficam em segundo plano, porque o que importa é a lei. Então, Código Penal revisto nos anos 80, decretos, leis, todas elas dos anos 80, ou seja, a partir do que nós vamos ver, alguns precedentes judiciais, aí essa legislação toda vem robustecer o que os juízes italianos, na prática, já tinham encontrado e tinham sentido dificuldade de executar, porque a legislação e o Código Penal não tinham as ferramentas, os instrumentos necessários. Então, começa a legislação italiana a ser fortalecida, começando com o Código Penal, depois com leis específicas, e de uma forma até mais, digamos, profunda que a dos Estados Unidos. Eles criam 3 categorias, né? Não vou falar das testemunhas agora no direito italiano, vou falar simplesmente da colaboração premiada, delação premiada. Eles têm 3 tipos de colaboradores: os arrependidos, os dissociados e o colaborador propriamente dito. Então, o arrependido, que é o que a gente mais ouve falar na imprensa, il pentito, né, o arrependido. Bom, mas existem muitas outras figuras. O arrependido é aquele que abandona a organização, né, como fez o italiano aquele da máfia calabresa, que ele abandona a organização, se entrega. Ele não fez nada, não praticou ainda, ele não está sendo investigado e nem processado, o será, porque vai se apresentar como criminoso, mas ele voluntariamente se apresenta e presta todas as informações. O dissociado é aquele que já está sendo investigado, mas ele vai e confessa o crime, diz: olha, eu vou confessar, mas vocês me dão aí algum prêmio. E o colaborador, além de tudo que já foi dito acima, ele vai muito além, né? Ele vai dar provas, ele vai apresentar arquivos, ele vai levar os investigados aos locais onde os crimes foram cometidos. Quer dizer, o colaborador é muito mais do que um arrependido e um dissociado. Mas eles ficarão nessas categorias que, na Itália, o juiz negociar, né? O juiz ou o advogado de defesa ou de acusação consegue a colaboração, leva ao juiz, mas é um processo, como eu disse, o acordo será feito pelo juiz, como é feito aqui, como foi feito pelo juiz Falcone, como eu disse antes, e ele pode fazer, o juiz pode fazer, obter ou receber esse acordo até o momento da sentença condenatória. Depois é troppo tarde, né? Não vai mais conseguir o prêmio. Mas ele pode, a qualquer momento, até a sentença condenatória. Até na véspera, na noite anterior, ele pode conseguir. Bom, como eu disse, na Itália há aquele arcabouço legal a partir dos anos 80, pouquinho depois dos Estados Unidos, mas bastante sólido, com várias modalidades
de colaboradores, não se fala de delator, quer dizer, essa pessoa não vai ser tida como alguém desprezível, persona não grata, ela é um colaborador, vai deixar o território italiano para garantir a sua segurança e da sua família. Bom, por que essa legislação italiana é tão sólida e tem melhorado sempre com o tempo? E por que os juízes italianos conseguiram debelar boa parte dos grupos mafiosos a partir da colaboração? Por conta deste caso, que eu já referi aqui, que é um caso dos anos 80. E, nesse caso, como eu disse, o juiz, havia um pool de juízes que trabalhavam juntos, né, que era um pool de magistrados antimáfia, estava procurando um nome, mas melhor dizer, um pool de magistrados antimáfia, e o cabeça era o Giovanni B. Falcone, mas ele não estava sozinho, ele tinha outros juízes que trabalhavam com ele e tinha também membros do Ministério Público, né? Porque lá a carreira juiz e Ministério Público, o concurso é único, e aí ele escolhe se ele vai ser juiz ou se ele vai ser Ministério Público. Ora ele pode ser Ministério Público, ora ele pode ser juiz, então eles andam sempre muito juntos, têm muita identidade. Então havia um grupo de juízes que nos anos 80, tendo em vista o que o mafioso Calabresa havia dito na Itália, havia dito nos Estados Unidos, as autoridades policiais e judiciárias americanas tiveram que trabalhar com as italianas para ouvir testemunhas, buscar provas e tal. Então, muita coisa a autoridade policial e a autoridade judiciária italianas descobriram. Então, acharam, bom, se os americanos já mexeram nisso e desvendaram tanta coisa, nós também temos que fazer. E também não adianta só desbaratar a Calabresa, porque as outras estão aqui, as pessoas estão morrendo. Aí vocês lembram também, esse período era um período difícil na Itália, de mortes, de prática de terrorismo. Bom, era uma época, os anos 70, 80, épocas dolorosas para os italianos. Então, eles resolveram aproveitar o que os americanos já tinham feito e aprofundar as investigações em território italiano. Bom, nesse momento, Tommaso Buscetta era um membro importantíssimo da Cosa Nostra. Ele estava sofrendo uma pressão dos grupos rivais, até porque tinha sido desbaratada a Calabresa nos Estados Unidos. Então, ele viu, por vingança, parentes seus, como eu disse, serem assassinados, né? 2 filhos do primeiro casamento, o irmão, o genro. Bom, eles nem pertenciam à Cosa Nostra e tinham sido assassinados. Então, ele deixa a Itália, vai para a Argentina. Da Argentina, ele vem se refugiar no Brasil. A equipe dos magistrados descobre que ele estava no Brasil. Giovanni Falcone vem para o Brasil e o convence a voltar. Convencendo a voltar, em troca da sua vida, ele vai para a Itália, onde ele presta, em 84, onde ele fica durante 7 meses fazendo as suas delações, né, colaborando com a justiça italiana, com a proteção já de que ele iria, a família toda já tinha embarcado para os Estados Unidos, mas de que a vida dele seria poupada. Bom, não preciso dizer o resultado, ele vai desbaratar, não sei se eu anotei aqui, acho que não, ele vai levar, anotei sim, esse caso, no momento em que que é tanta coisa para dizer que me atrapalha. Na medida em que o Giovanni Falcone consegue a volta de Buscetta para a Itália, criam-se 2 fenômenos na Itália. A Operação Mãos Limpas, né, Mani Pulite, cria-se essa Operação Mãos Limpas, né, porque esses homens, mãos limpas, os juízes e os membros do Ministério Público, não tinham compromisso com ninguém, então eles estavam com as mãos limpas para processar e julgar, e, ao mesmo tempo, esse pool de magistrados e de membros do Ministério Público consegue montar o que os italianos chamam maxi-processo criminal. Por que era um maxi-processo? Porque, tal qual está fazendo o Sérgio Moro, que trouxe tudo para ele tem um maxi-processo. Ele está fazendo mais ou menos como o Falcone fez à época. Ele tomou tudo para si, né? Eles tomaram tudo para eles
e disseram, bom, aqui nós vamos, não importa se é no norte da Itália, no sul, na Calábria, na Sardenha, isso tudo vai ficar sob a jurisdição desses magistrados. Mais ou menos como, perdoe-me se eu estiver equivocado, já peço perdão ao juiz Sérgio Moro, mas muito semelhante ao que o Sérgio Moro está fazendo, foi feito pelo Giovanni Falcone. Nesse momento, então, eles conseguem prender, assim, numa única tacada, né, numa operação como essas que faz a Polícia Federal Brasileira, mais de 400 mafiosos. No âmbito do maxi-processo, até a morte de Falcone, foram 19 condenações à prisão. Muitos se mataram, né? Se mataram entre eles, mas 19 condenações à prisão perpétua. Tantas outras penas que atingem quase 3.000 anos de cárcere. Então, foi um maxi-processo, porque muita gente foi presa, sobretudo os cabeças, né? E CAP, os cabeças foram presos, e prendendo lá em cima a cabeça da serpente, aqui embaixo os grupos se dissiparam. Bom, e o resultado, os senhores, vocês já sabem. O Giovanni Falcone depois é assassinado, né, em represália. Ele é assassinado algum tempo depois, ainda nos anos 90. Ele estava em segurança em Milão, tinha sido removido do sul da Itália para ficar mais seguro, ele não quis ir para os Estados Unidos, porque ele quis continuar tendo a sua vida de magistrado, então já magistrado famoso. Então, ele foi transferido para uma jurisdição mais segura, que era Milão, e lá estava com uma escolta 24 horas da polícia italiana, que então havia sido treinada pela US Marshal Service, mas o Giovanni Falcone não quis ficar assim com a ostensiva proteção da cavalaria americana, então tinha a proteção italiana, e essa proteção lhe foi muito eficaz. Mas, de vez em quando, ele ia para a Sicília visitar os seus familiares. E, numa dessas idas à Sicília para visitar seus familiares, a máfia, então, aqueles ainda que sobreviveram, né, colocaram bombas numa ponte, era uma cidade muito pequena, e ele tinha que passar de um lado para o outro, e havia uma ponte assim, pequena. E essa ponte, então, foi cravada de bombas, de artefatos, e quando a comitiva dele passou, que era o carro dele, mais um outro carro com guarda-costas, a ponte foi inteiramente explodida, e eles morreram. Bom, sobraram outros, né? Outros, inclusive, hoje são deputados, mas ele foi eliminado. Não sei se eu coloquei aqui, mas quem matou o Giovanni Falcone, não coloquei aqui, mas o mafioso que matou o Giovanni Falcone depois se transformou num colaborador premiado. Descoberto, né, quem é que tinha conseguido de forma tão articulada derrubar aquela ponte e matar todos. Ele não podia mais ficar solto, porque aí ele tinha a rivalidade dos outros mafiosos que tinham sobrevivido, mas que tinham se comprometido a reduzir as suas atividades e eliminar. Então, o fato de ter matado o Giovanni Falcone era algo que ia em detrimento a esse compromisso que alguns sobreviventes da máfia tinham feito com o judiciário. E, por outro lado, a própria sociedade se rebelou de tal forma que esse possível assassino nem mais poderia ir tomar um expresso na esquina em qualquer bar da Sicília, ele ia ser morto pela própria população. Então, ele ficou numa encruzilhada, se apresentou, se transformou num colaborador e teve toda a proteção aquela dada ao colaborador premiado. Bom, então, para finalizar, esse arcabouço italiano que solidificou e deu impulso à colaboração premiada, teve, evidentemente, origem nesse precedente, que foram os dois, o maxi-processo e a Operação Mãos Limpas. Como nós vimos, muitos foram mortos, tanto do lado do judiciário como do lado dos mafiosos, mas a Itália ficou bem mais segura, né? Existe uma Itália antes e depois desse período, e essa Itália que está lá hoje é bem mais,
digamos, satisfatória do que aquela do tempo da máfia. Então, esses dois sistemas, italiano e americano, correram juntos. Enquanto isso, desde os anos 90, nós temos visto o cenário internacional correr em torno de convenções internacionais que possam ser eficazes, de tal forma que, no que diz respeito a esse tipo de crime, os países estão vinculados, e a cooperação judiciária, essa que é incentivada pelo novo Código de Processo Civil, e não está no Código de Processo Penal, mas as convenções completam o Código de Processo Penal na área penal, são a cooperação judiciária e seus mecanismos são muito bem-vindos, sobretudo nesse momento no qual o Brasil passa por essas colaborações premiadas, que, sendo mal vistas, poderiam ser melhor aproveitadas e a imprensa poderia prestar um melhor serviço, não colocando essas pessoas sempre numa posição, o delator, o Tiradentes, o oficial do tempo da ditadura, né? É melhor a gente ter um certo cuidado para saber, bom, se de fato o que eles estão dizendo, de que forma estão colaborando, o que eles estão querendo em troca. Então, é melhor ouvir, ver, esperar, do que julgar. Bom, essa era a colaboração que eu podia dar ao tema da delação / colaboração premiada. Espero ter ajudado. Estou aqui disponível aos debates, às perguntas, se acharem que devem fazê-las. Obrigada. Obrigada.